E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Como vocês podem ver aí, hoje ouviremos o técnico Vitor Pereira, uma vitória do Flamengo por 2-0 para cima do Fluminense, primeiro jogo, a decisão do Campeonato Carioca, né? O Flamengo sai na frente, correu riscos, é verdade, a gente tem que ser justo, o Fluminense teve seus momentos, mas é aquela máxima do futebol. Quem não faz, toma. O Flamengo aproveitou melhor. A gente sempre fala aqui, né? A qualidade desse time do Flamengo ela é tão absurda que os caras, quando tem oportunidades, eles não desperdiçam, né? E o Pedro é um desses caras, tá? A gente vai falar mais sobre esse jogo e a gente vai também passar pela agenda do dia, pelos jogos do dia, os jogos de sábado, né? Muitas decisões aconteceram ao longo do sábado. Deixando os créditos aqui ao Globoesporte.com, mas antes de passar pela rodada, vamos primeiro passar por alguns jogos e depois eu vou para a notícia do dia que tem a ver com o jogo do Flamengo, né? A notícia do dia tem a ver com esse jogo. Então vamos lá. Campeonato Mineiro, o América 2, Galo 3. O Hulk teve a oportunidade, um pênalti, de definir o placar, mas ele perdeu o pênalti, cobrou mal, mas depois ele decidiu, né? Depois ele decidiu. Ele teve a chance de pênalti. Não sei, cara, o Hulk tá com um pouquinho de falta de confiança nas penalidades, hein? Estranho até. Mas depois ele, né, Hulk sendo Hulk, garante o resultado, garante a vantagem, resultado importante para o Galo, fazer um segundo jogo. Sabe que vai ter agora as competições internacionais, né? E o Galo vai disputar a Libertadores. O Galo tá com uma logística um pouco mais favorável, né? No caso do grupo, são distâncias mais curtas a serem percorridas, se é que a gente pode dizer assim, são distâncias longas, claro, mas de longe se equipara ao que outras equipes vão fazer, né? Outras equipes vão ter que percorrer. E o Galo até tem uma logística mais facilitada, isso é bom, né? Consegue uma vitória importante nesse primeiro jogo da final e tem tudo para fazer agora um, um jogo mais intenso pela Libertadores e um jogo de volta talvez até um pouco mais protocolar, se a gente pode dizer assim, graças à vantagem construída, tá? Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou com o Caxias, jogo em que o Soares perdeu o gol a rodo mais uma vez, né, cara? Impressionante. Esse time do Grêmio tá perdendo muitas oportunidades e esse jogo não foi diferente, tá? Mais oportunidades perdidas. Renato Gaúcho falou sobre isso. O Renato Gaúcho mostrou até um certo desconforto ali, né? Com relação aos. Porque não é de hoje, já faz uns 3, 4 jogos que o Renato tá falando sobre isso. A gente está perdendo muitas oportunidades, a gente está perdendo muitas oportunidades. Eu prefiro que a gente perca oportunidades do que não crie, né? O time está criando, isso é algo positivo, mas a gente te vem vendo que isso não está se refletindo em gols. O time cria chance, cria oportunidades, é claro, assim, você também não dá para crucificar um Luizito Soares, né? Na hora que ele calibrar e na hora que ele, né, engatar a marcha, aí segura o homem, mas tá perdendo muito gol, né? Tá perdendo muito gol e como eu falei, o Renato. Opa, foi mal, gente. Eu não tô. A tela não tá ajustada legal. Agora tá legal. Então, só para passar aqui de novo, tá? Globoesporte.com, deixar os créditos aqui. Jogo do Flamengo, a gente já vai chegar lá. A final mineira, final gaúcha. Teve um jogo também. Vou passar aqui, vamos ver se a gente chega lá. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Isso aqui, ó. Campeonato Cearense, o Fortaleza finalmente venceu o Ceará nessa temporada, hein? Finalmente conseguiu. Sai zica, né? Sai zica. A vitória vem em boa hora, né? Já foi eliminado na semifinal da Copa do Nordeste, então na final do Cearense, o Fortaleza consegue quebrar o tabu, se é que a gente pode ser assim, e deu uma vitória aí, né? Dá o troco diante dessa equipe do Ceará. Tá, todas essas equipes a gente vai citando porque vão ter uma logística um pouco mais complicada. Fortaleza também joga competição internacional, né? Joga Sul-Americana. O Grêmio não, mas o Grêmio empatou de novo. Esse Caxias aqui tá realmente enjoado, hein? Realmente enjoado. A gente. Aquela velha história do futebol, né? A hora de zoar é a hora de zoar.
Porque você não sabe o que pode acontecer. O que o torcedor do Internacional deve estar torcendo por uma zebra aqui para dar o troco é brincadeira. É brincadeira. Mas essa é a graça do futebol. O Galo vai jogar, a América vai jogar também, competição internacional. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense vão jogar a Libertadores. E esse foi um jogo quente, foi um jogo agitado, foi um jogo bom. O saldo extremamente negativo para o Fluminense. Tá? Antes da bola rolar, a gente, claro, a gente dava um certo favoritismo para o Fluminense, porque pelo momento, pela forma como vinha jogando, um Flamengo que a gente indiscutivelmente sabe do talento individual dos jogadores, mas que taticamente ainda não mostrava uma cara, não mostrava um padrão, a gente não via, se quem pode dizer assim, uma identidade. E a gente, obviamente, acredita, em virtude de tudo isso, a gente acreditava uma certa vantagem, um certo favoritismo para o Fluminense. E aí, quando começa a partida, quando sai a escalação, a gente vê que o Gabigol não estava lá, né? E aí isso gerou sentimentos mistos, né? E aqui é a notícia do dia. Mais uma vez no Globoesporte.com, Gabigol começa na reserva, isso causou muita estranheza. Eu até me perguntei se ele poderia ter sentido alguma coisa, algum tipo de lesão. Eu vi muitas reações negativas que o Vitor Pereira está inventando. Começar um jogo sem Everton Ribeiro, sem Gabigol. Ele está querendo, né, meio que cavar a sua própria cova, está querendo inventar moda. E eu fui por uma outra linha. Primeiramente, eu fiquei receoso de um possível desconforto que o Gabigol tenha sentido e num segundo momento eu falei, cara, ele quer surpreender o Fernando Diniz. Porque a coisa mais óbvia, num time sem o Arrascaeta, seria entrar o Everton Ribeiro e o Gabigol, obviamente, jogaria também. Craque do time, capitão, camisa 10, ele vai jogar também. Eu falei, sem os dois, eu acho que o Vitor Pereira, eu não vi, né, eu não vi por eu não vi por essa ótica de, cara, o cara tá inventando moda. Não, eu fui mais pela linha de, cara, ele vai surpreender o Fernando Diniz. Ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer uma coisa diferente, porque o óbvio era o quê? Sem o Arrascaeta, não entrar Everton Ribeiro, o Gabigol já é o 10, se ele é titular sempre, ele vai jogar, o Pedro vai jogar, porque é o artilheiro do time. Então, seria até um pouco óbvio essa escalação. Seria até um pouco óbvio. Aí eu acho que até o Fernando Diniz, ao ver essa escalação, deve ter dado um nó. Se deu certo ou não, aí é com vocês. Eu acho que não deu muito certo, porque o Fluminense teve boas oportunidades, né, ao longo do primeiro tempo, não resolveu a partida e tá aquela máxima do futebol. Quem não faz toma, a bola pune. Após o jogo, tanto o Vitor Pereira quanto o Gabigol falaram isso. O Vitor Pereira vai falar em coletiva, não sei se vai dar tempo de chegar nesse ponto da coletiva que ele vai falar sobre o Gabigol. Talvez perguntem logo no início e não sei porque eu não ouvi a coletiva na íntegra ainda, tá? Vou ouvir uma parte aqui com vocês. E o Gabigol falou, a entrevista do Gabigol pós-jogo eu vi na zona mista, e ele falou que quer voltar para a posição de origem, que é o quê? Ser centroavante. Só que aí ele fala, ele exerceu ele tá numa outra, ele mudou a sua função com o Dorival Júnior, mas ele falou que nessa formação de três zagueiros ele prefere jogar centralizado, e aí, cara, aqui eu disputo com o Pedro, né? Ele até com bom humor. Eu achei muito legal, cara, assim, a postura do Gabigol, eu já elogiei essa temporada e eu vou elogiar de novo. Ele pediu a camisa 10 e ele tá, cara, ele tá personificando a camisa 10. De ser um líder técnico, um líder de elenco. Você vê no banco de reservas aqui, a gente via pela televisão e também acompanhava os relatos dos repórteres em campo. Gabigol muito descontraído, não tava com cara de bravo. Aqui numa resenha com o Felipe Luiz, ele começou a partida até sem chuteira, né? Camisa de treino, né? Não é nem a camisa de jogo. Então ele sabia exatamente a hora que ele ia entrar em campo, né? Ele falou que teve uma conversa com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira também falou que conversou com ele. Foi uma conversa muito franca. Então você vê, ele entra, começa o jogo, fica muito claro que ele vai estar no banco, nem tá com a camisa de jogo, nem tá com chuteira. Dado o momento, os três aqui, né, essas três figuras resenharam, né? Tava um clima muito amistoso no banco de reserva, foi até estranho porque foi no momento que o Fluminense estava até bem na partida, e aí relataram isso. Cara,
o Fluminense está até dando um certo sufoco e o banco de reservas recebeu o Felipe Luiz, o Gabigol e o Vidal numa resenha bacana. E eu falei, cara, ele sabe exatamente a hora que ele vai entrar em campo, está combinado, está bem ajustado. Esse é o Vitor Pereira. Goste você ou não, ele tentava fazer isso no Corinthians também. Ele tentava, não, ele fez isso no Corinthians. Só que, diferentemente do Corinthians, que tem um baita time titular, mas não tem um elenco, um banco à altura, o Flamengo tem um banco à altura. Talvez não à altura dos titulares, mas mesmo assim o banco do Flamengo, o nível ainda é muito alto, né? É um nível elevadíssimo. E aí, cara, como é que as coisas são, né? Como é que as coisas são? Eu falei assim, eu imaginei que o Vitor Pereira começaria a partida sem o Gabigol, sem Everton Ribeiro, justamente para surpreender o Fernando Diniz. Mas o primeiro tempo, para mim, foi do Fluminense. Apesar de o Flamengo ter iniciado a partida muito intenso, ter tido alguns bons momentos no primeiro tempo, eu acho que o Fluminense deu uma acelerada. Ele tentou criar boas chances, conseguiu criar boas chances, mas não aproveitou. Não foi efetivo. E quando isso acontece, né, se você brinca com fogo, que no caso é a equipe do Flamengo, você não pode perder oportunidades contra o Flamengo, porque a qualidade do time é muito elevada. O time é muito bom tecnicamente. A gente vem falando isso aqui jogo após jogo do Flamengo. Cara, você não vê um padrão tático ainda na equipe, mas o time tem tanta qualidade, mas tem tanta que você tem a convicção de que ou a vitória vai acontecer, o empate vai acontecer, de repente perde, mas você tem a convicção que é um time sempre perigoso. É um time que sempre está ali, que se você der qualquer brecha, eles vão punir. Né? Eles vão punir. Eles vão usar isso a seu favor. Então, isso que eu acho que foi meio isso que aconteceu. Obviamente que também tunado, sei que a gente pode dizer assim, turbinado por um bom momento do Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas vive um grande momento. Primeiro gol, né? Ele abre o placar para o Flamengo e eu acho que é aquele gol também de meio que lavar a alma, né? Meio de que lavar a alma da equipe do Flamengo, que o Fábio já tinha feito umas defesas importantes. Só que quando você faz o gol, o resto do time fica mais. Lava a alma no sentido de, cara, fica mais solto, vem um pouquinho mais de tranquilidade, cai um pouco a pressão. O Pedro a gente sabe que não sente a pressão, ele faz o segundo gol. Só que eu achei que o Flamengo poderia ter usado melhor o, a oportunidade de ter um jogador a mais, né? Porque o Fluminense tem o Samuel Xavier expulso, e na minha opinião bem expulso, e nesse lance o Fernando Diniz também é expulso por ofender por elogiar o árbitro de forma muito amistosa. Esse é um problema, né? Então o Fluminense termina a partida sem Fernando Diniz, sem o seu treinador, termina sem o jogador, e eu achei que o Flamengo poderia ter, sabe, buscado um pouco mais. Eu acho que o Flamengo foi econômico. Porque se faz 3-0 aí liquidou a fatura mesmo. Aí não tem jeito. Aí você projeta um segundo jogo sem o Fernando Diniz, tendo que fazer 2 gols, é complicado. Se tivesse que fazer 3, você falava, cara, não tem mais jeito, né? 2 você ainda fica. O Flamengo tá com uma mão na taça, né? O Flamengo tá com uma mão na taça, mas se faz 3, aí você dá pra cravar. Fala, cara, não vai dar não. Não vai dar não. A gente sabe da competência desse time do Fluminense, a gente sabe que, por exemplo, sofreu contra o Volta Redonda e no jogo da volta fez 7 gols. A gente sabe tudo isso, mas não vai fazer 7 gols no Flamengo. Pode estudar muito. E o Vitor Pereira é um adversário, é um técnico difícil de você jogar, porque, obviamente, que agora com mais tempo começa a funcionar um pouco melhor, mas ainda falta muito, tá? Na minha opinião, ainda falta muito. Ele mexe muito no time. Ele mexe muito no time. Ele não tem, cara. Isso já. A gente já via isso no Corinthians. Ele mexia muito, só que o Corinthians, como a gente sempre fala, não tem peças de reposição para manter o time atuando consistentemente, no padrão que ele imaginava de jogo. O Flamengo tem isso, tanto que quando ele substitui, já são 4 jogadores ao mesmo tempo. E já entra uma leva junto, né? Já vem mó galera, vem Felipe Luiz, vem Vidal, Gabigol e Everton Ribeiro. Eu acho que esses 4 entram ao mesmo tempo. Então você imagina, esses 4, talvez o Fernando Diniz estivesse imaginando que
poderiam sair jogando. E aí eles entram tudo junto, cara. Aí, pô, aí você muda o jogo entre os caras, cara, agora tem que mudar o jogo de novo. Esse é um perfil do Vitor Pereira. Você pode gostar ou não gostar, você pode achar que deu certo ou não. Eu não acho que a forma como o Vitor Pereira começou a partida foi a forma correta. Eu acho que ele correu riscos. Porque, falei, vou repetir, o Fluminense estava muito melhor no primeiro tempo. Só que perdeu as suas oportunidades de gols. Né? Aí eu não vou entrar no campo do si. Eu só digo que, cara, correu um risco elevado. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora, talvez para alguns torcedores, ele saia com aquela imagem de, cara, genial, né? Foi um lance genial. Eu acho que o lance do Gabigol, o Gabigol ficar no banco de reservas foi algo absolutamente planejado, estava muito bem combinado. O Gabigol sabia o exato momento em que ele ia entrar na partida. E eu vi muitos também, muitos YouTubers, muitos jornalistas flamenguistas, né? Insatisfeitos com esse jogo que eu vi alguns, por exemplo, o Rodrigo Viga, por exemplo, um flamenguista, né, apaixonado, né, ele fala, ele acredita a vitória do Flamengo ao talento individual dos jogadores, por exemplo, e não pela excelência tática do Vitor Pereira, de substituir jogadores, de tentar alternativas. Eu não vou muito por esse caminho. Eu entendo que há o talento individual dos jogadores é muito elevado. E quando entra essa tropa, Everton Ribeiro, Gabigol, Vidal, Felipe Luiz, cara, é muito complicado, né? É muito complicado. A qualidade, existe um salto de qualidade individual absurdo. A qualidade individual, assim, você sai de um nível relativamente de médio para alto para entrar num nível altíssimo, individualmente falando, tá? Individualmente falando. Taticamente falando, eu ainda acho que deixa muito a desejar. O Vitor Pereira, eu acho que ele tem muito, cara, dessa de. Até por isso é difícil de a gente. Vai levar tempo de a gente ver uma consistência, né? Eu falei muito sobre o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians, de que, cara, foi virar só no final da temporada. Porque ele faz tantas dessas mudanças de jogo, esses ajustes de jogo, que levam muito tempo, cara. Apesar de ter tido essa data FIFA, que o Flamengo teve um tempo razoável e tantas outras equipes tiveram um tempo razoável de treinar, ainda assim não é suficiente. Ainda assim não é suficiente. E fica evidente isso, né? Os momentos de oscilação da equipe. Acho que teve. Ele teve uma boa ideia. A execução, ele contou um pouco com a sorte para sair com uma vitória importante. Mas eu acho que, cara, a estratégia dele foi interessante, foi diferente. É o perfil Vitor Pereira, gente. Esse é o perfil Vitor Pereira. Você goste você ou não, eu não sei, cara, assim, eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim. Não sei dizer ainda. Pro Flamengo, eu ainda não sei. Eu sei que claramente, nitidamente, os jogadores estão fechados com ele. Nitidamente, isso é muito claro. Tá todo mundo fechado com ele e essa imagem do Gabigol aqui ficou muito clara. De que, e de novo, assim, cara, tira o chapéu pro Gabigol mesmo, que é um cara que ele tá num outro patamar. Num outro patamar. Assim, há um ano atrás a gente não imaginaria ver o Gabigol no banco de reservas com essa descontração, com essa maturidade. Ele atingiu um nível de maturidade em uma temporada que é absurda, assim. Ele é um cara que, para mim, ele tá fazendo bem pro Flamengo, não só dentro de campo, mas fora de campo. Pelo menos a opinião que eu tenho, em virtude de uma percepção que eu tenho do atleta, né? Isso é muito importante, cara. Se o treinador ter respaldo para fazer isso, eu acho que é fundamental. Porque você pega uma Libertadores, os adversários vão te estudar, e aí você começa com um time que, né? Eu cito a Libertadores porque assim, vamos provocar o Gabigol, porque ele é esquentadinho, né? Ele é meio estourado, vamos provocar o Vidal, porque ele também é meio pilhadão, né? Vamos provocar os caras, aí começa o jogo, já não tá os caras. Pô, e como é que, né? Como é que esse cara aí, né? Como é que o Cebolinha. Dá pra pegar o Cebolinha, vai, vamos pegar o Cebolinha que começou jogando. Como é que esse Everton Cebolinha, mano? A gente já viu ele jogando, parece ser um cara muito frio, velho. Ele não expressa muita.
ele não expressa muito sentimento, e o cara não sabe o que fazer, sabe? Ele não sabe como é que vai provocar o cara. E aí pega um adversário que vai pro jogo mental, o cara fica meio perdido. Assim, cara, como é que, quem que é esse tal de Matheus França, cara? Como é que a gente vai fazer? Porque o Everton Ribeiro também, ele já não é um cara tão esquentado, mas às vezes comete umas gafes, né? Às vezes comete umas gafes. Aí fica nessa, né? E aí começa com um time diferente. Eu acho que esse é um ponto importante do trabalho do Vitor Pereira. Falei e vou repetir, se é bom ou se é ruim, eu ainda acho que precisa de tempo para ver. No Corinthians eu não acho que foi bom. Eu não acho que foi bom porque levou muito tempo. Ah, ele chega numa final, ele faz um grande segundo tempo contra o Flamengo no Maracanã na Copa do Brasil. Sim, tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas eu diria a você que ele apostou alto. Ele apostou alto, né? Ele correu, ele muitas vezes flertou com. Óbvio assim, que um time que quer ser campeão, ele vai flertar com a eliminação em alguns momentos. Isso acontece. Isso é normal. Na trajetória, são poucas equipes que, se a gente pensar no contexto de América do Sul, são poucas equipes que fazem uma trajetória incontestável. Uma temporada ou outra isso acontece, mas normalmente sempre tem um jogo que que você flerta com a eliminação. Você fica muito perto da eliminação, mas você passa. Isso aconteceu com o Corinthians na Copa do Brasil, né? Aconteceu isso na própria Libertadores, que chegou muito longe. Assim, o Corinthians chegou para fazer o jogo contra o Flamengo na Libertadores, na semifinal da Libertadores, semifinal não, nas quartas, né, se eu não me engano. E, cara, correu, flertou com a eliminação vários e vários momentos. Ali não tinha jeito, ali o nível era muito diferente, né? O momento do Corinthians, o momento do Flamengo, era talvez um dos momentos da temporada em que o Flamengo estava fazendo seus melhores níveis de atuação com o Dorival e o Corinthians ainda não estava entendendo muito bem o Vitor Pereira. A Copa do Brasil foi um cenário diferente, né? Mas também na própria Copa do Brasil, flertou com a eliminação em alguns momentos, né? Então, sim, eu não sei dizer assim, eu vejo um trabalho promissor, de verdade, eu vejo um trabalho promissor. Tem gente que não gosta muito dessas mudanças que o Vitor Pereira faz, e não gostaram, por exemplo, das mudanças que fez o próprio Paulo Souza. E fica claro que, para mim, fica cada vez mais evidente que se o Paulo Souza tivesse pego um elenco com essa vontade que mostra para o Vitor Pereira, eu acho que poderia ter sido um trabalho muito bom. Porque se fala assim, o Paulo Souza inventou de pôr o Felipe Luiz de zagueiro, inventou de pôr o Everton Ribeiro de lateral. Gente, o Abel Ferreira faz isso o tempo inteiro. O Abel Ferreira ele improvisa jogadores o tempo inteiro. E eu não me surpreenderia, né, se os centroavantes que vieram para o Palmeiras, eles mudassem de posição. Eles começassem a fazer outra função. Óbvio que eles têm um papel principal de ser centroavante, porque é o pivôzão, né? É o cara com a presença diária, mais alto, com mais jogo de corpo, dá para fazer o pivô, enfim. Mas eu não me surpreenderia se eles saíssem para fazer outra função. Porque o Abel Ferreira treina isso. E ninguém fala que o Abel Ferreira está inventando. Nossa, o Abel Ferreira tá viajando, ele tá inventando moda. Não, ninguém fala isso do Abel. Porque os caras querem ter opção, eles querem ter, preciso mexer no jogo. E eu às vezes não posso substituir. O que eu posso fazer é mudar um cara de posição. Cara, isso eu acho que deveria ser uma das premissas básicas, né? De você praticar o futebol moderno, se é que tipo assim, óbvio, assim, você não tem que matar a habilidade do cara. Assim, o Arrascaeta é o meia de criação, você não tem que matar essa habilidade do Arrascaeta. Mas você pode, cara, treinar ele em outra posição. Em virtude do adversário. Gente, entenda que é em virtude do adversário, não é mudar. Vou colocar o Arrascaeta de ponta, né? Só por vaidade. Não. Pô, em virtude do adversário, desenho da partida, vou pôr ele de ponta. Não precisa voltar muito, não. Não precisa voltar muito, não. Para não desgastar o cara fisicamente. Mas eu vou pôr ele na ponta. Né? Tô entendendo que ali ele tá tendo espaço para fazer, para criar as jogadas melhor, porque o meio tá congestionado, por que não, né? E aí vai falar, pô, o cara tá inventando? Não, ele tá encontrando soluções. É por isso que ele muda os caras de posição. É porque às vezes parece que é uma grande heresia, né?
É óbvio, assim, que o Paulo Souza não deu certo, não deu. Os jogadores também não quiseram comprar a ideia. Mas eu tô falando, cara, se tivessem comprado, eu imagino que poderia ter dado muito certo aquele trabalho, tá? Até porque o Vitor Pereira, umas 2 semanas atrás, eu ainda classificava o trabalho do Paulo Souza, mesmo com toda a turbulência, se é que a gente pode dizer assim, melhor que o do Vitor Pereira. Hoje eu já acho que o Vitor Pereira consegue consolidar um pouquinho melhor o seu trabalho. O título carioca viria a dar uma tranquilidade ainda maior. Fase de grupos da Libertadores pegou adversários que favorecem muito, então eu acho que ele vai seguir no cargo mesmo. Eu acho que ele vai conseguir. Se no Corinthians levou quase uma temporada inteira, no Flamengo eu vejo que até o meio do ano, talvez, ele consiga fazer esse time jogar de forma mais consistente. Ainda toma muitos sustos. Eu acho que isso é algo que o torcedor ainda fica muito incomodado. Mas eu vejo perspectiva de evolução. Tá? O Fluminense foi um grande primeiro tempo, segundo tempo muito ruim, somado à expulsão do Samuel Xavier, somado à expulsão do Fernando Diniz. Não vou questionar cara, assim, lances de arbitragem, isso aí fica para vocês, tá? A opinião de vocês. Já vi sentimentos mistos em relação ao jogo, né? De que foi favorecido, não foi prejudicado, enfim, não vou entrar nessa discussão, deixo para vocês, tá? E vamos ao Vitor Pereira. Vamos ao Vitor Pereira agora, ouvir o máximo que ele é da coletiva do treinador, entender um pouquinho mais da ideia de jogo dele, mas repito, o primeiro tempo não deu certo. Ele tinha um plano para o primeiro tempo, eu acho que não deu certo. Eu acho que o Fluminense pecou nas finalizações. E se você me dissesse, pô, o Fluminense poderia até ter feito, se extrapolando um pouquinho, poderia até ter feito 2 gols no primeiro tempo. Eu não ia achar você muito louco, não. Eu não ia achar um absurdo, não. Mas não aproveitou e o futebol ele é cruel, né? Se você não faz, você toma. Então, gente, vamos lá, vamos lá. Flá TV, tá? Canal oficial do Flamengo no YouTube, inclusive aqui aos saudosos, né, do heavy metal, aos fãs, aos torcedores, aos torcedores não, aos fãs do heavy metal tá aqui, né? O número 666, o 666, né? Iron Maiden, para quem conhece Iron Maiden, tem a música, né? É, gente, bacana, hein? Eu sou fã de rock, né? Então esse número aqui para mim, ele é muito saudosista, tá? Me remete às bandas dos anos ao, ao heavy metal dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, enfim. O heavy metal não é tão antigo, né? Não sei exatamente em qual década surgiu, mas me remete a Iron Maiden, né? Então fica aqui apenas uma, uma chamada, tá? Então vamos voltar, vamos voltar. É brincadeira, né? Você vê que o cara tá perdendo a mão quando ele começa a falar de Iron Maiden, né? Vamos embora. Coletiva pós-jogo, Flá TV, tá? Se inscreve no. Primeiramente, aquele velho convite que eu sempre faço a vocês. Se inscrevam no canal, tá? Você torcedor, você que é simpatizante, que é fã do esporte, se inscreve no canal, dá uma moral pra galera da TV dos clubes que gera conteúdo, que, cara, para você se informar, né, sobre o seu clube. Óbvio que sempre mostram a agenda positiva. Isso a TV de todos os clubes faz. Mas é legal, né? Você vê o seu ídolo de perto entre aspas, né? Curte o vídeo se você gostar da coletiva, tá? Então, eu vou deixar meu like aqui. E, cara, só fazer um apelo mais uma vez, né? Pessoal da TV, gente, libera o vídeo mais cedo pra gente, cara. Libera o vídeo mais cedo no canal da Flá TV. Porque nessa brincadeira, né? De demorar um pouquinho mais para soltar. Eu sei que tem que fazer os cortes e tudo mais, né? Cortar os vídeos, tirar, cara, às vezes o comecinho que fica lá gravando, perde muito tempo. Mas nessa brincadeira, as visualizações, as curtidas acabam indo para outros canais, né? Então, pô, deixa, dá uma, tenta dar uma agilizada, né? Tenta dar uma agilizada para ajudar a gente. Eu sempre prefiro esperar quando sai a coletiva no canal oficial, justamente para dar uma moral, obviamente que a gente, por exemplo, a gente acompanha no Arena Web quando não sai no canal oficial, que é também um baita canal que ajuda a gente muito, né, com as coletivas, mas eu sempre tento dar uma moral ao máximo, né, TV dos clubes. Então, gente, né,
sei que tem trabalho pra caraca, ainda mais depois de uma vitória, né? Pra gravar o treinador, pra gravar a galera no vestiário, pra gravar a galera indo pro busão. Eu sei que tem muito conteúdo pra gerar, mas, cara, assim, às vezes acaba indo curtida pra outros canais, né? Enfim, vamos embora, vamos seguir com o Vitor Pereira aqui. Eu vou acelerar o vídeo como tradicionalmente eu faço, então já fica o convite aberto para vocês. Entra lá depois, confere o vídeo na íntegra, tá? Na velocidade normal. Com isso eu paro de falar e a gente vai de Vitor Pereira. O jogo, e queria também que você falasse um pouquinho sobre o Ayrton Lucas, que fez o primeiro gol, deu assistência para o segundo, enfim, estava até envolvido na jogada que teve expulsão para o jogador do Fluminense, porque acho que foi um dos grandes destaques do jogo de hoje, né? Boa noite. Boa noite a todos. Assim, o jogo foi, eu para destacar individualmente, não há dúvida nenhuma que o Ayrton fez um belíssimo jogo, mas a equipa no seu todo, para mim foi consistente, uma equipa consistente, que soube exatamente o que tinha que fazer para defrontar um adversário forte, mas a saber explorar bem algumas debilidades que eles também têm, nós também temos, mas acho que foi um jogo consistente, um bom jogo, de uma maneira geral, de todos os jogadores. E estamos no intervalo de uma eliminatória, não, de uma final, a ganhar 2-0 ao intervalo e temos mais um jogo para jogar. Aqui, Vitor. Porque um final ele destaca, né? Não precisa nem dispensa comentários, né? O Ayrton Lucas, porque é o que eu falei, ele fez o primeiro gol, como foi citado aí, né? Assistência para o segundo gol, ele meio que causa a expulsão do Samuel Xavier, né? E o Vitor Pereira termina, cara, assim, falando que, pelo menos foi o que eu entendi, né? Vence, e agora no meio de semana tem Libertadores. Cara, essa vitória foi fundamental pro Flamengo. Fundamental pro Flamengo. Porque tendo uma Libertadores agora, né? É aquela de novo, é aquela viagem longa, desgastante. É na altitude, se eu não me engano, né? O Flamengo vai para altitude, o Palmeiras também vai. Então, viagem desgastante, muito longa. Depois tem que voltar para o Rio de Janeiro para fazer o segundo jogo. Dá até para economizar um pouco, tá? Dá até para economizar um pouco. E talvez agora que eu pensei nisso, ele começou com essa escalação justamente pensando, mirando a Libertadores. Cara, assim, esses caras que começaram no banco vão começar como titular na Libertadores. Então vamos deixar o máximo que der da galera que tá aqui e depois a gente vê, né? Se precisar começar a ficar tenso, já tava um pouco tenso. É o que eu falei, para mim flertou muito com um fiasco, mas deu certo. Fundamental esse placar, eu acho que vai ajudar muito no planejamento agora, na gestão dos dois próximos jogos. Muito importante, acho que o Flamengo consegue uma sequência de 3 resultados importantes e até o título carioca. Aqui atrás. Aqui, ó. Tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Flávio Amêndola da Band. Eu queria que você analisasse a importância de uma vitória numa final. Ela é natural, né? Mas no momento que o Flamengo vive, é um processo de reconstrução. Eu queria que você falasse primeiro sobre a importância desse resultado para a sequência, não só da temporada, mas para a Libertadores, que você tem também já no meio de semana. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse sistema que o Flamengo vem jogando, que a gente está muito habituado a ver o time com a bola, mas hoje a gente viu, principalmente no primeiro tempo, um Flamengo muito mais sem a bola, mas também sabendo se defender. Você espera isso para as próximas partidas, ou hoje foi um caso específico, porque o Fluminense é um time com características também de ter a bola? Obrigado. Os jogos com o Fluminense têm sempre este tipo de característica, não é? O Fluminense faz um jogo com muita bola, não quer dizer que seja um jogo de progressão com bola, muitas vezes é um jogo de toque para trás, toque para o lado, vai chamar o adversário, portanto é o jogo deles, é o jogo é que eles acreditam. Nós vamos ter muito mais bola, é claro que o que se pretende é que a equipa tenha mais bola, não tem a ver com o sistema, tem a ver com os jogadores que fazem a interpretação do sistema, tem a ver com isso, não é? Porque alterando 2 ou 3 a equipa terá mais bola e ao mesmo tempo se jogarmos com determinado sentido de sermos agressivos no momento de transição, naturalmente, com os jogadores mais fortes a atacar o espaço, temos menos bola. Portanto, é uma questão, não tem a ver com o sistema, tem a ver com os intérpretes que expressam o sistema, que jogam no sistema. Mas eu acho que o que é importante é a equipa soube defender pressionando alto, a equipa soube defender quando teve que defender mais baixo, e isso era uma coisa que nós tínhamos que evoluir. Naturalmente, concordo consigo, a evolução tem que ser no sentido de sermos mais dominantes.
Vitor, Ele faz uma leitura, acho que tentou resumir muito, mas também não quis falar muito sobre, né? Que eu falei, fica um mistério no ar, né? Fica um pouco de mistério do que ele pensou, da forma que ele fala, o Fluminense joga assim, a gente tem que evoluir e tal. Não tem muito o que falar dessa resposta. Vamos seguir, vamos ver se a gente que consegue tirar um pouquinho mais, né? aqui, Gustavo Henrique. Ainda em cima disso que você estava falando, de marcando alto, hoje a tua escalação causou uma grande surpresa nas redes, em toda a torcida do Flamengo, porque existe uma tradição do Gabigol de sempre jogar muito bem em jogos decisivos e hoje, por sua opção, ele foi para o banco de reservas. E aí, paralelo a isso, percebi que tanto o Matheus como o Cebolinha, eles aumentaram a quantidade de velocidade do time do Flamengo, de marcação ali na frente. Essa tua opção de deixar o Gabi no banco, ela passa por isso, por essa força, por essa velocidade e por essa pressão lá em cima no adversário? Assim, em primeiro lugar, dizer que o Gabi que é um jogador fundamental para nós. É um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão de equipa. Portanto, muito importante, e eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entender... Só para fazer primeiro parênteses aqui, destaca, Gabigol é capitão da equipe, hein? Então você vê que os dois estão muito fechados, cara. Isso é bacana, isso é promissor pro trabalho, né? Para seguir o trabalho, a gente sabe da importância do Gabigol, para o bem ou para o mal. Ele é um cara fundamental e ele fechado com o Vitor Pereira, acho que tem tudo para ser uma parceria de sucesso aí, Vitor Pereira e Flamengo, tá? Temos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte como verticalidade no momento em que ganhamos bola. E o Gabi também teve uns dias de fora, parado, não é? A debelar aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante mais ou menos 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Cebola e o Matheus França são dois jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo, iam ser importantes e, estrategicamente, foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós, conversa honesta, frontal e a contar com ele já para o próximo jogo. Isso é fundamental, né? Mais uma vez destacando essa conversa com o Gabigol, porque os jogadores do Corinthians que falaram sobre o Vitor Pereira, né? Após a saída dele, mais recentemente apareceram dando entrevista sobre como é que era o relacionamento com o Vitor Pereira, falavam que muitas vezes não tinha um diálogo, não havia o diálogo. Então a gente treinava uma coisa e na hora do jogo era outra coisa. Ele não dialogava, ele não falava o que ele ia fazer, a gente não sabia o que ia fazer. A gente treinava, achava que, o time titular do treino foi esse, vai ser esse time que vai jogar. Chegava no treino, não, você vai ficar no banco, o que causa até às vezes uma certa frustração, porque o cara se prepara mentalmente para isso, né? E com o Gabigol, e eu acho que com qualquer outro, o Vitor Pereira ele teve uma mudança de ter um entendimento que, cara, se eu não dialogar com esses caras, eu vou perder o grupo. Isso aconteceu com o Paulo Souza. E parece muito que o Paulo Souza não dialogava muito bem com o elenco e não deu certo. Ele chegou com uma ideia, achou que todo mundo ia comprar, a diretoria falou para ele vir e mudar e ele achou que simplesmente isso resolveria. Ele foi até um pouco inocente. E o Vitor Pereira demonstra claramente que é um cara que agora está dialogando muito e ele sabe da importância desses jogadores, desses líderes de elenco e ele precisa ter esses caras junto com ele, né? Com relação à entrada do Everton Cebolinha, né? E do Matheus França, ele falou, cara, eu queria ter verticalidade. A gente precisava, quando tivesse a bola, precisava ter a verticalidade. E, pô, eu não sei, cara, de novo, assim, eu vou para aquela mesma linha. Ele teve essa ideia, e para mim faz todo sentido essa ideia dele, mas eu não diria que deu muito certo, não. Pela vitória de 2-0, um placar até bastante expressivo, você fala, pô, o cara, algumas pessoas vão falar que o cara é um gênio, mas eu não fiquei com essa impressão. Eu acho que ele andou muito em cima da corda bamba, ele andou muito no limite, tá? Ele andou muito no limite. Contou também com a ajuda do Fluminense, mas eu acho que andou muito no limite. Acabou dando certo.
acabou dando certo. A ideia foi muito boa, não vou negar que a ideia foi muito boa. Mas eu não direi a você que deu certo, assim. Não, ele pensou isso e funcionou perfeitamente. Não, ele flertou muitas vezes com um desastre, né? Só que aí também entrou a parte do Fluminense que também não foi efetivo. Então, a ideia foi muito boa. Assim, o que eu posso, a conclusão que eu chego é que a ideia foi muito boa, mas é claro que o resultado é importante, e assim, é sempre complicado, né? Você fala, pô, mas acabou ganhando, mas eu acho que flertou com o desastre por vários momentos, especialmente no primeiro tempo. Oi, Vitor. Igual. Boa noite, parabéns aí pela vitória no primeiro jogo. Eu queria saber, você até tocou no ponto agora dos treinamentos, né? Só que isso agora acabou. A partir de hoje, né? Vai ser muita viagem, muito aeroporto, muito descanso. Tem a final, segundo jogo domingo, já tem a estreia da Libertadores com viagem, com altitude em Quito. O que você, com a sua comissão, já está planejando em termos de estrutura de time, já para a estreia e, obviamente, para a final? A nossa preocupação neste período que tivemos para trabalhar foi preparar todos os jogadores, todo o elenco, para estar pronto para interpretar, para jogar qualquer jogo. Portanto, o que nós não preparamos só os 11 para jogar este jogo, nós preparamos 23, 24 jogadores para termos opções, para fazermos uma viagem de 7 horas e voltarmos a fazer outra viagem de 7 horas, mudando alguns jogadores e continuando consistente. Portanto, num calendário destes, para mim, não há outra. Para jogar com intensidade, para pressionar alto, para querer um jogo com dinâmica, tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos, é impossível. Não vai ter jeito. Achei que ele fosse falar que quando ele começa falando, a gente preparou todo mundo. Eu achei que ele ia falar para jogar esse jogo, né? Ia ser muito clichê falar isso, que normalmente os técnicos falam, não, eu pensei só nesse jogo, o próximo jogo eu vou, nem pensei ainda, né? Eles falam em coletiva, mas isso não é bem uma verdade, tá? Eu andei vendo esse final de semana o canal do André Hernan, onde ele faz a visita nos CTs dos clubes, né? Ele visitou vários CTs, eu vi só alguns, não vi muitos, não vi todos, né? Tem muito, eu vi alguns. E sempre quando ele passa no departamento de scout é a galera que estuda os adversários. Os caras já estão estudando 2, 3 adversários à frente. O técnico pode não estar focado nisso, mas ele tem a noção disso. Isso faz parte do grupo dele. Isso é normal. Os caras estudam, falam, o próximo adversário joga assim, e passa a informação. O técnico vai estar ciente daquilo. E eu imagino que ele vai ou não fazer escolhas de jogo em virtude do próximo adversário. É óbvio que o objetivo primário é a próxima partida. Mas se tem uma disputa agora, um jogo agora, e o próximo jogo é uma final de Libertadores, né? Não adianta se falar, vamos partida a partida, né? Então essa história de, não, é um adversário por vez. Eu compreendo que o objetivo principal, de momento, de imediato, é o próximo adversário, mas ninguém está só pensando nisso, né? Já tá. Às vezes já o clube, o scout já tá pensando, já tá 2, 3 jogos na frente já. Né? Já tá observando 2, 3 jogos na frente. Então, assim, achei que ele fosse falar isso. Eu falei, pô, ia ser muito clichê, né? Mas não, ele falou, cara, a gente tá preparando um grupo não de 11 jogadores, mas de mais de 20. Para que todos esses possam jogar qualquer partida. Numa ideia de jogo, de marcação alta, de intensidade, não tem como você repetir os jogadores. Isso é verdade. Ele falava isso no próprio Corinthians. Não tem como repetir, porque, cara, o calendário ele é maluco. O calendário ele é simplesmente maluco. A gente teve essa data FIFA, onde nada aconteceu, para agora simplesmente a gente ter uma enxurrada de jogos, né? A gente sempre fala que, pô, tem que parar na data FIFA, mas nessa em especial eu concordo com muita gente que falou, cara, eu não acho que tinha que ter parado, porque agora você embolou final de estadual com início de Libertadores de Copa do Brasil, e Copa Sul-Americana. Eu concordo com todo mundo que falou isso. Eu acho que essa data FIFA eles tinham que ter aproveitado para justamente fazer a final dos estaduais. Mas tinha jogador na seleção. Cara, problema, cara. Porque eu prefiro muito mais. Se o torcedor de algum clube talvez queira me xingar. Mas eu prefiro muito mais que você tenha tempo para se preparar para uma Libertadores do que fazer a final de estadual, que é importante também, mas não se equipara a uma Libertadores. E aí depois vai chegar um dado
momento da temporada vão reclamar, pô, o calendário brasileiro é muito maluco. Cara, mas teve um calendário ali, teve um período que ficou parado, né? Estadual, todo mundo meio que menospreza estadual. Cara, usa especialmente esse período no começo do ano para enxugar o calendário. Tentar puxar jogo. Tentar agilizar, né? Puxa jogo para antes e não empurra para depois, final do estadual, porque aí você vai complicar o início da Libertadores, o início do Campeonato Brasileiro, né? Então não tem como você manter o nível de intensidade e eu falei, eu tinha suspeita e agora talvez eu vou acreditando cada vez mais nisso de que o time que iniciou essa partida contra o Fluminense, obviamente que ele treinou isso. É claro que ele treinou isso, mas ele planejou isso justamente para o início da Libertadores, né? Ele não sabia o adversário que ele ia ter, porque o sorteio aconteceu depois. Mas ele sabia que ia ter uma Libertadores ali. Aquele ponto ia ter uma Libertadores. E que muito provavelmente ia ser uma viagem longa. Ah, muito mais longa, eu acho, do que ele imaginou. Mas ele sabia que ia ter uma viagem longa. Então eu acho que ele treinou, ele preparou essa equipe justamente mirando a Libertadores que vai acontecer agora, tá? Vamos só para a última pergunta e a gente fecha o podcast de hoje. Aqui. Tudo bom, Vitor? Boa noite, doutor ESPN. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o Felipe Luiz, a importância de ter um jogador desse de volta ali, tanto quanto lateral mesmo, que é a função dele, enfim, inicial de ofício, mas também naquela linha de 3, fazendo a construção às vezes como zagueiro, por favor. O Filipe Luís dá-nos a tranquilidade com bola, a experiência sem bola. É um lateral a jogar naquela posição que eu gosto. Eu nunca disse que ia jogar sempre com 3 zagueiros, nunca disse isso. Portanto, nós podemos jogar com 3 zagueiros, como podemos jogar com laterais em vez de zagueiros. E podemos jogar, em vez de jogarmos com laterais, podemos jogar com extremos, não é? Com extremos a jogar por fora. Portanto, isto vai depender do jogo para jogo, daquilo que necessitarmos. Agora, o Filipe Luís, de facto, deu-nos quando entrou, deu-nos essa tranquilidade. Ele e os que entraram deram-nos essa tranquilidade. Estrategicamente foi pensado que entraríamos mais incisivos no momento de transição e depois lançaríamos jogadores para nos dar um bocadinho mais de bola, quando o adversário já está um bocadinho desgastado e pronto, e foi o que fizemos. E o Filipe Luís fez parte desse grupo de jogadores que entraram e que nos deram mais tranquilidade com a bola. Estou falando, reforçando a importância do Felipe Luís para o elenco, né? Ele cita a questão do 3 zagueiros, né? E essa coisa do 3 zagueiros é uma parada que gera muita discussão e sentimentos mistos, né? Da galera. Eu não entendo de verdade o preconceito que o pessoal tem com 3 zagueiros. De verdade eu não tenho. A ressalva que eu faço é, se você vai jogar com 3 zagueiros, você precisa ser consistente e sólido defensivamente. E o Flamengo ainda não é isso, né? Eu imagino que a ideia do Vitor Pereira de trabalhar com 3 zagueiros é justamente dar um pouquinho mais de consistência, né? Um pouquinho mais de segurança, mas isso ainda falta ao Flamengo. Então, assim, para aqueles que... Pô, coloca 3 zagueiros, você perde talvez um cara de meio de campo, um cara de mais saída de bola, porque você optou por ter 3 zagueiros e o time ainda assim não está seguro defensivamente. Eu entendo, assim, só que eu acho que muita gente se prende apenas ao fato de... Pô, 3 zagueiros, não dá. Isso aí não dá. No Flamengo é inconcebível. Cara, isso não dá, né? Gente, calma, né? Calma. Eu acho que 3 zagueiros dá para fazer um jogo legal tranquilamente se a equipe do Flamengo. Não vai ser um Flamengo do Jorge Jesus. O grande problema, eu acho que é lembrar do Jorge Jesus. E se você lembrar do Jorge Jesus, você vai olhar para o final da partida e você vai se revoltar também. Falar, cara, o Flamengo com um jogador a mais e o time titular em campo, tirando a Arrascaeta, não fez mais um gol, né? Tinha que ter feito mais um gol. Faltou mais ambição. Faltou matar a partida, né? Você pode chegar nessa conclusão. Isso aí eu concordo com você. Mas não relembrar o Flamengo de Jorge Jesus, né? Isso aí já foi. Eu acho que assim, com 2-0, eu sei que o Fluminense também vai ter um jogo no meio da semana. Vai ter uma Libertadores no meio da semana. Mas ainda assim não é um placar impossível. Se fosse 3, aí você fala, pô, agora já acabou. Agora não tem como, né? Fica muito complicado. Inclusive, vamos ver só o adversário do Fluminense. Tá? Deixa eu puxar aqui. A gente vai ter Palmeiras amanhã, tá? A gente já vai falar sobre isso. Vamos procurar aqui os jogos da Libertadores.
O Fluminense ainda não. Aqui joga o Furacão, né? Inclusive o Atlético Paranaense também jogou no estadual. Esse tem aqui. O Fluminense joga na quarta-feira contra o Sporting Cristal. Sporting Cristal, cara, deixa eu. Quem sabe faz ao vivo aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, vamos procurar aqui. Da onde que é o Sporting Cristal? É Peru. Então a logística ainda é. Todo mundo tá com uma logística ruim aqui, tá? Porque eu falei, pô, se o Fluminense tá mais perto, aí leva uma vantagem, né? Então o Flamengo vai pra longe, o Palmeiras vai pra longe e o Fluminense também vai pra longe. Vai todo mundo fazer viagem longa, né? Mas ainda assim o 2-0 eu acho que é possível. É um placar, eu não acho que é um absurdo. É difícil, é muito difícil. Ainda mais contra uma equipe como o Flamengo, eu acho muito difícil. Mas ainda acho possível. E se fizesse 3, eu falei, com um jogador a mais, você não pode perder a chance, né? E aí talvez, é o que eu falei, talvez você, torcedor mais saudoso, fala, cara, se fosse o Jorge Jesus, né? Os caras teriam matado o jogo ali. E não ficaria nessa de, pô, agora ainda assim tá perto, mas não tá na mão, né? Não tá na mão. Enfim, gente, vou finalizar por hoje. Eu acho que o Flamengo tem um baita passo, porque eu falei assim, o torcedor do Fluminense, eu faço o convite à superstição, justamente relembrar o jogo contra o Volta Redonda, que o primeiro jogo foi difícil, o segundo jogo goleou. Obviamente que não vai golear o Flamengo, mas pode vencer o Flamengo bem. Só que não vai ter o Fernando Diniz no próximo jogo, que ele foi expulso. E esse é um problema, cara. Esse é um problema, tá? Mas eu sempre faço convite ao torcedor, se prenda à superstição, né? Se prenda à superstição, porque o futebol ele permite isso, né? Com isso eu fecho o podcast de hoje, tá? Fica o convite aberto, então, mais uma vez, entra lá no canal do Flamengo, Flá TV, se inscreve no canal, curte o vídeo, a gente chegou mais ou menos à metade da coletiva, vai para lá, assiste o restante da coletiva, não tá... O Vitor Pereira não tá entrando muito em detalhes, né? Do aspecto tático, eu queria ouvir para entender mais, né? Falou da questão de verticalidade, beleza, mas não tá entrando muito em outros aspectos que eu gostaria mais. Também não é culpa do Vitor Pereira, tá? A galera também não tá perguntando, né? Não tá chegando ali, né? Mas, enfim. Entra lá, acompanha. Domingo, tá? Domingo a gente vai ter Água Santa e Palmeiras. Esse também é um jogo importante pro Palmeiras. E há quem diga, e eu imagino também, eu vou por essa linha, que o Palmeiras vai para esse jogo para vencer e vencer bem, né? Vencer bem, ficar tranquilo, tranquilo entre aspas, para uma Libertadores e chegar num jogo de volta, num Allianz Parque, num ambiente que vai ser hostil para o Água Santa, com um placar favorável e podendo até fazendo uma gestão de elenco, se é que a gente pode dizer assim. Então, eu acho que o Palmeiras vai para uma vitória bem contra o Água Santa. Obviamente que não vai ser fácil. Um adversário muito enjoado, né? A gente vai acompanhar, a gente vai voltar amanhã para falar mais sobre essa partida, tá? Gente, é isso por hoje. Finalizo, encerro o podcast de hoje. Desejar para todo mundo um ótimo domingo, tá? Um forte abraço e até amanhã. Tchau.